Só falar umas informações aqui antes, pessoal, que é o seguinte. é, Nós vamos terminar climogramas. Eu acredito que dê para a gente terminar agora, tá? E eu começo problemas ambientais urbanos, tá? Falar de inversão térmica, chuva ácida, ilha de calor, beleza? Que vocês estão cansados de ver. Depois, pessoal, massas de ar e climograma no Brasil, nós vamos ver em atualidades hoje à tarde. Fechou? Então, o que que acontece? Quando eu der esse assunto à tarde, né? E não sei se eu vou terminar, mas à medida que eu for andando com essa parte, tá? Eu vou deixar para vocês lista de exercícios que vai acabar envolvendo tanto a parte da geografia quanto a parte da atualidades. Fechou? A lista vai pegar exercícios das duas coisas, tá? Eu acho que tem prova minha semana que vem de atualidades. Confirma aí para mim alguém, fazendo favor. Tem. Prova de atualidade semana que vem. Tá. Vamos ver até onde que eu vou com a matéria hoje à tarde e aí eu já falo qual vai ser a matéria para vocês da prova. Beleza? Eu deixo lá especificado. Tranquilo? Fe- Fechou? Bom, vamos lá então. Ó, equatorial já foi? Terminou, né? Falei amplitude, falei tudo de equatorial. Vou aumentar a tela aqui. Pode colocar aí o próximo. Tropical. Deixa eu ver se estou no bagulho certo. Tô. Tropical, pessoal. Próximo climograma. Que é o da região aqui nossa, tá? Né? Que a gente chama de tropical continental ou tropical típico, certo? Tropical, beleza? Quando a gente for falar das variações, eu vou falar no Brasil, aí eu coloco lá tropical semiárido, tropical úmido, tropical de altitude, subtropical, que são as variações, certo? Ó, pode começar? Todo mundo aí já tá no ponto, né? Pessoal, lembra que na aula passada eu falei de uma tal de sazonalidade? Acho que foi até a Duda que me perguntou, né, o que seria a sazonalidade. Sazonalidade é quando você tem esse exemplo aqui, pessoal. Olha só. Nós temos uma estação com a temperatura mais elevada e uma estação com a temperatura um pouco mais baixa. Nós temos uma estação com a chuva mais elevada e uma estação com a chuva, né, menos elevada, certo? Isso é sazonalidade, é quando tem essas diferenças de acordo com a estação do ano, né, no caso verão e inverno, tá? Então, o tropical, ele apresenta isso, beleza? E aí vocês vão ver como que relaciona quando tem essa sazonalidade, certo? Olha só, primeira análise era da amplitude. Sai de quase 25 e chega próximo ali entre 18 e 19, tá? Então a amplitude é alta, pode colocar aí. Amplitude térmica alta. Primeira análise. Amplitude térmica alta. Segunda análise, pessoal, como ele tem sazonalidade, nós vamos relacionar, tá? A temperatura com a pluviosidade, né? Dá para fazer essa relação, é só olhar a análise dele aqui, certo? Então vamos lá, verão quente, né? Você tem em média quase 25, dá para falar que o verão é bem quente, tá? Lembra que isso é média, hein? Verão quente, e ó, tem chuva, né? Quase 225 milímetros, quer dizer que chove bem, certo? E chove, né? A nossa característica de final e começo de ano, tá? Então, ó, verão quente e úmido, verão quente e úmido. E o inverno, pessoal, ele não é frio verdadeiramente, porque ele tem uma média que gira em torno de 18, 19, tá? Ele vai ser mais frio em alguma área que tiver altitude, por isso que é tropical de altitude, tá? Franca, por exemplo, que é muito perto daqui, o clima lá, ele é um tropical, só que é um tropical de altitude, tá? Tanto é que o inverno lá é bem mais frio que o nosso, certo? Então aqui, ó, no inverno, pode colocar que é um inverno ameno e seco, inverno ameno e seco. Nós vamos voltar a falar do tropical quando falar dos climogramas no Brasil, tá?
Pode seguir? Próximo? Próximo, pessoal, pode por aí, ó, desértico. Lá na Mauritânia, né? Bom, característica do desértico, pessoal, já é logo de cara a questão da amplitude, lembra? Né? É uma área que tem ação muito forte da continentalidade, tá? Então pode colocar aí, pessoal. Amplitude térmica elevada. Ah, mas se for um deserto litorâneo, aí ele pode ter ação da maritimidade. Então, pessoal, o deserto, o Saara, ele termina no litoral, né? O deserto da Califórnia termina no litoral da Austrália, da Arábia, só que aquelas regiões, elas são regiões de correntes frias, tá? Então não chove, né? Essa é a grande característica, né? A evaporação de água é baixa, por isso que a amplitude se mantém alta, ali é uma área de exceção, tá? Amplitude térmica alta, certo? Pessoal, o inverno, e aí é uma característica que muita gente confunde, o inverno do deserto ele tem temperatura baixa, tá? Mesmo na Mauritânia, se você for para o Egito, né? Argélia, Tunísia, tá? Tô falando da região ali do Saara, né? Durante o inverno, a temperatura ela vai cair. Durante o verão, a temperatura vai ser bem elevada, certo? Então, existe sazonalidade para temperatura, tá? Não existe a sazonalidade para chuva, dá uma olhada. Chove muito pouco o ano todo, ó. Não chega nem a 20 o máximo, tá? Então, o índice de pluviosidade é extremamente baixo, que é o que caracteriza um deserto, beleza? Então, temperatura, pode colocar assim, verão quente, inverno frio. Se não me engano, foi 2019. É, no inverno de 2019, no começo do ano, tá? Em janeiro, no Saara, pessoal, a gente teve temperatura negativa, né? Não nevou porque é seco, tá? Mas teve temperatura negativa. Então, verão quente, inverno frio. E a característica maior de um deserto, pode colocar aí, ó, índices de pluviosidade muito baixos. Índices de pluviosidade muito baixos. Beleza? Próximo, temperado. Típico, tá? Da Europa, né? De boa parte da Europa, de uma boa parte dos Estados Unidos, né? Ele tem presença aqui na América do Sul. Ele pega uma parte da Argentina, algumas áreas do Chile, do Uruguai. É que aqui a gente tem menos terra, né? No hemisfério sul. Como tem muito mais terra no hemisfério norte, o temperado ele acaba sendo muito mais caracterizado no hemisfério norte, tá? Bom, dá uma olhada aqui, pessoal. Amplitude térmica, tá? Novamente, alta, né? Ele sai ali dos 20 para negativo. Amplitude térmica alta. Segunda análise, pessoal, a gente tem sazonalidade de temperatura. De chuva, não muito, porque ó, o máximo chega em 70 na média. Às vezes tem alguns lugares que até chega em 100, tá? Mas não é também seco no inverno. Chove também, não muito, mas chove, tá? Então a sazonalidade é de temperatura. Pode colocar assim, ó, verão quente, né? Esse tem média de 20, tem temperado que chega até próximo de 25 no verão, tá? Então, ó, verão quente, inverno frio, né? A média no temperado é negativa no inverno, tá? Verão quente, inverno frio. Como chove um pouco mais no verão, pessoal, tá? Então coloca assim, ó, maior volume de chuvas no verão
Não é tão elevado, tá? Mas também não é seco, né? Maior volume de chuvas no verão e inverno com neve, tá? Neva no inverno, beleza? Pode ir pro próximo? Pode. Mediterrâneo. Lembrando que o Mediterrâneo ele não é necessariamente no mar Mediterrâneo, tá? Tem regiões do Chile, né? Regiões ali do norte da Califórnia tem Mediterrâneo também, né? A gente tem regiões da Austrália, né? Da África do Sul, tá? Mediterrâneo teria em áreas da Ásia, mas aí tem fator climático que não permite isso, né? Barreira de relevo, né? A gente tem ação de massas de ar, então que acaba não tendo clima mediterrâneo naquela região, tá? Amplitude, pessoal, alta, ó, quase 30, quase 10, tá? Então alta. Também tem sazonalidade, né? Dá uma olhada. Já tem que começar a bater o olho e identificar isso, ó. O verão, ele é quente e é quente, média de 30, é bastante quente, e o inverno é frio. Só que o inverno, pessoal, ele tem chuva, tá? O verão é seco. Ele é o contrário, o Mediterrâneo, do nosso tropical, certo? E o inverno também não é tão frio no nosso tropical, tá? Então pode colocar aí, ó, verão quente e seco, verão quente e seco, inverno frio com possibilidade de neve. Não quer dizer que vai nevar, tá? Não é muito comum, tá? Mas acontece, por exemplo, de nevar em Roma, tá? Né? Nevar ali no sul da França, não é muito comum, mas pode acontecer, tá? Oi. Sim, no Chile o verão acaba sendo, se não tiver altitude, né, em regiões do Mediterrâneo vai ser quente no verão, tá? Só que no inverno vai despencar a temperatura, entendeu? Mesmo. Então, porque o tropical ele não tem o inverno frio, verdadeiramente frio, né? A gente vai ter um inverno aí com uma média, né, em torno aí de 18, 17, entendeu? Nessa faixa. O Mediterrâneo ele vai ter uma média de 12, 10, às vezes até abaixo de 10 no inverno, entendeu? Então ele é bem mais frio, tá? Mesmo porque o tropical ele está numa faixa de latitude que seria mais baixa e o Mediterrâneo estaria numa faixa de latitude mais elevada. Então, um fator que influencia muito o clima mediterrâneo, além da questão de estar próximo do mar, tal, do mar Mediterrâneo, de regiões litorâneas, é a questão da latitude, entendeu? Que é mais elevada do que uma latitude do clima tropical, certo? Beleza? Pode ir para o próximo? Pode? Próximo então, subtropical. Aí, ó, oi Vise, e alguém mais que possa ter essa dúvida, né? O subtropical, ele está muito próximo do trópico de Capricórnio, do trópico de Câncer, muito próximo, tá? Geralmente ele está do trópico de Câncer, pessoal, um pouco acima e um pouquinho abaixo. No trópico de Capricórnio, a mesma coisa. Ele está um pouco acima e um pouco abaixo. Então ele está naquela faixa, né? De latitude, pessoal, do subtropical seria mais ou menos ali 30, 31 graus, certo? 24, entendeu? Seria mais ou menos isso, o subtropical. Beleza? De latitude. O temperado, pessoal, já seria aí 35, 40 graus de latitude, tá? Parece pouco você falar de 5 graus de latitude, mas isso faz uma diferença na questão da temperatura, certo? Olha a temperatura, pessoal, o que acontece, tá? E numa área do trópico, nós não temos isso, né? O Brasil é uma exceção, a gente viu a questão dos rios voadores, tá? É uma exceção.
Mas se você pegar outras regiões, não vai ter esse índice de pluviosidade tão elevado, tá? Vai ter um pouco menos de chuva, certo? Agora, no trópico, né, seria até deserto, tá? Então, aqui, ó, Rio Grande do Sul, São Gabriel no Rio Grande do Sul, é um clima típico subtropical. A amplitude, ó o verão. O verão é bem quente, tá? E o inverno é bem frio. A grande diferença do Mediterrâneo é que chove o ano inteiro em algumas faixas do subtropical. E no Mediterrâneo a gente tem o verão seco, tá? Então pode colocar aqui, ó, amplitude térmica alta, amplitude térmica alta, verão quente, inverno frio, verão quente, inverno frio, chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Em geral, subtropical é isso, tá? Você não tem uma estação notadamente seca. E também não tem uma estação extremamente úmida, tá? Oi? E nós vamos ver depois o semiárido, tá? E, e depois, quando a gente falar de Brasil, a parte do litoral que a gente tem no Nordeste, tá? Também ele não vai apresentar. Aliás, não é só a questão da sazonalidade, também a questão da amplitude térmica, tá? Quando a gente fala de áreas muito próximas da linha do Equador, né? Ou áreas litorâneas, né? Que tem até a questão de uma corrente quente banhando, né? A gente tem amplitude térmica baixa, beleza? Porque chove, né? Geralmente a temperatura varia menos, tá? Fechou? Então, ó, chuvas bem distribuídas e pode colocar aí, ó, possibilidade de neve no inverno. Possibilidade, também não é totalmente comum, tá? Pode acontecer. Se você pegar um inverno, né, com uma ação da massa polar muito intensa, pode nevar. Pessoal, é 10h30, né, que termina? Né? Quero comentar um negócio com vocês, a hora que terminar. Por isso que eu tô até passando esses climogramas, não sem demorar muito. Isso aqui é muito repetitivo, né? Eu passei os exercícios lá para vocês na semana passada. Lembra que eu passei uma lista de exercício de climograma? Tinha alguns que eu não tinha falado. Agora dá para vocês tocar a bala nisso aí, tá? Dá para fazer. Ó, beleza? Frio. Quem já fez, beleza, né? Porque acaba sendo um negócio meio, né, meio mecânico, meio fordista. Clima frio, não tem o clima quente, né? O clima quente seria o equatorial, tá? Agora o frio tem. Onde que é esse clima frio, pessoal? O clima frio é aquele que tem toda a faixa da floresta chamada boreal, ou seja, boreal é norte, né? Então não tem clima frio no hemisfério sul. Por quê? Na faixa que teria o clima frio é água, não tem terra, tá? Então não tem esse clima, certo? Então o clima frio, se vocês quiserem colocar na frente, pode colocar hemisfério norte, tá? Ah, mas eu já vi falar que aqui tem o frio de montanha. Pessoal, o frio de montanha é por causa da altitude, tá? Quando a gente fala desse clima frio, a gente está se referindo especificamente por causa da latitude. Não confundam, hein? Latitude com altitude, certo? Cuidado. São dois fatores climáticos totalmente diferentes. Frio de montanha é uma coisa, frio por causa da latitude é outra. Pode ir? Ó, amplitude alta, tem uma certa sazonalidade, tá? O inverno, pessoal, ele é muito frio, só que o verão, ele é aparentemente ameno. E aí é até curioso que quando eu acabei viajando lá depois que terminou a Copa,
né, que eu fui lá para Suécia, Noruega e Finlândia. As três áreas ali, né, os três países, eles têm influência do clima frio, tá? Especificamente naquele verão estava muito quente, né? Eu lembro que eu peguei 33, 34 graus em Estocolmo, em Helsinki, na Finlândia, tá? Que era uma exceção. Chegar em Oslo e tá 32 graus, né? Tanto é que você via a galera assim, né, morrendo de calor, tá? Eles não estavam acostumados com esse calor. Oi? Oi? Ah, eu adoro, imagina. Eu tava achando que eu ia chegar lá e ia estar gostoso, peguei calor, aquela bosta, né? Enfim, mas passei calor, tá? Por incrível que pareça, eu passei calor naquela área, tá? Então, coloca assim, ó, verão ameno. Por isso que eu tô amando essa época do ano, tá gostoso, pô. Dá pra pôr blusa. Verão ameno, inverno muito frio. Verão ameno, inverno muito frio. Reparem, pessoal, que a pluviosidade ela também não tem um pico, mas também ela não é baixa demais, tá? Ela não é tão elevada, certo? Então pode colocar pluviosidade bem distribuída, tá? É um pouquinho maior nesse verão deles, tá? Pluviosidade bem distribuída. E aí, né, no clima frio, com certeza, pode colocar aí, ó, bem distribuída com neve no inverno. Agora, tem uma curiosidade, né? Aquelas regiões aí que eu falei de Noruega, tá? Suécia, elas têm influência da corrente do Golfo, tá? Então, o inverno é frio, claro que é frio e vai nevar. Agora, se você pegar as médias, tá? De Noruega, Suécia, aí você sai em linha reta, chegou no Canadá, as médias no Canadá elas são mais baixas do que na Suécia e na Noruega, porque exatamente lá na Europa, né, norte da Europa, a gente tem influência da corrente do Golfo, beleza? Lembra que eu falei, não é que não faz frio, é que se pegar na mesma faixa de latitude, a temperatura no Canadá, por exemplo, ela é mais baixa, tá? Próximo, aqui ó, o Bruna, que você tinha perguntado, ó, semiárido, tá vendo? O semiárido, ele também vai ter uma amplitude baixa, né? Não chega na média de 5 graus. Então, não tem sazonalidade também, certo? Então, o semiárido, pode por aí, amplitude térmica baixa. A gente combinou que passando de 5 seria amplitude alta, né? Isso aí também é meio detalhe, tá? É muita preciosidade, beleza? O que não pode acontecer assim, né? Uma amplitude de 3, 4 graus, se colocar que é amplitude alta, né? Só isso, tá? Basicamente é simples de analisar. Bom, como nós temos um verão em média de 30 e um inverno, né, em média de 25, 26, né, não dá para falar que o inverno é frio, tá? Então eu posso falar que nem eu falei do equatorial, médias térmicas elevadas. Médias térmicas elevadas. Agora, no semiárido, tá? A gente está falando especificamente, né, da nossa região aqui, nordeste do Brasil. Nós temos chuvas concentradas entre, né, aqui ó, fevereiro e julho. Fevereiro e julho, pessoal, seria aí o final do verão até mais ou menos a metade do inverno, tá? Então a gente tem aí basicamente chuva, né, num período que é do outono e um pedaço do inverno, beleza? Então põe assim, ó, chuvas irregulares, chuvas irregulares, estando concentradas, chuvas irregulares, estando concentradas entre o fim do verão e o meio do inverno.
Esse é o grande problema do semiárido. A gente fala que é seco porque tem quase 6 meses sem chuva, tá? Tipo, chove meio ano, mas também não, né, muita chuva, tá? Mas tem relativamente chuva e depois fica 6 meses de seca. É esse que é foda, tá? Então é mal distribuída, tá? Diferente do árido, que é seco, totalmente seco. Pode ir pro próximo? Pode, o último, polar. Bom, aí, né, a sazonalidade na realidade também não existe, né? Então pode colocar aí, ó, a amplitude até é alta, tá? Amplitude térmica alta. Agora, ao invés de a gente falar que é calor o ano todo, né, que a gente fala das médias térmicas elevadas, pode colocar aí, ó, médias térmicas muito baixas. Médias térmicas muito baixas. E é meio seco, tá? Agora tem aí uma certa umidade. Quando chove, neva, né? Não tem chuva e precipitação líquida. Então pode colocar aí, ó, umidade baixa, umidade baixa, vírgula, porém, quando há de haver, tá? Quando há precipitação, vírgula, neva, tá? Nós temos neve, certo? Fechou? Bom, agora, pessoal, pode colocar assim, deixa eu só fazer um subtítulo. Que letra que é, gente? Acho que é letra E. Confirma aí, eu não lembro. D de dado agora? Põe isso aqui então, ó. Problemas ambientais urbanos. Pode pôr o primeiro, ó, inversão térmica. Só quero comentar um negócio aqui com vocês. Eu tenho já pronto aí, pessoal, terminando esse assunto de climatologia, né? E eu pretendo terminar ele complementando com a aula da tarde, né? Com massas de ar. Eu sempre faço isso, que senão é um capítulo gigantesco, tá? De climatologia. Olha isso, 58 slides. Se eu colocasse massas de ar aqui. Isso porque eu nem coloquei El Ninho nele, hein? Tá? Então ele é enorme, né? Então por isso que eu complemento à tarde, senão eu tô fudido, tá? Agora, terminando essa parte, tá? Inclusive à tarde, eu vou entrar, pessoal, com os assuntos de geopolítica propriamente dito. Já estou com uma aula pronta, tá? De geopolítica para falar para vocês sobre a América do Sul 2019. Lembra? A gente está preocupado aí com pandemia, com razão, né? Mas o final do ano passado, pessoal, Chile, Equador, Peru, Bolívia, foi uma zona, tá? Se vocês puxarem na memória, vocês vão lembrar que teve protesto em tudo quanto é país. A chance de acontecer questões desse assunto é muito elevada, tá? Então devem cair questões disso aí, tá? Então eu vou dar um geral para vocês da América do Sul 2019. Eu tenho mais pelo menos isso, não, Cássio, problemas ambientais urbanos, tá? Eu tenho mais pelo menos 3 assuntos para trabalhar com vocês, tá? Um assunto é o Oriente Médio atual, né? E aí eu vou falar de novo de Afeganistão, porque o Talibã voltou ao poder, tá? E teve um acordo aí muito mal executado entre Estados Unidos e o governo do Afeganistão. Então eu vou falar de Oriente Médio. Aí eu vou falar de Arábia Saudita, eu vou falar de Iêmen, tá? Para falar as questões atuais, né?
Entendam o seguinte, tem uma pandemia, só que o mundo continua, tá? Nós temos vários fatos de geopolítica acontecendo, então eu vou falar sobre isso. Vou falar também, claro, sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, certo? Todos esses movimentos, né? Peraí, Visiopep, Rússia, quando eu for falar de fonte de energia, eu entro nisso, tá? Mas não numa aula de atualidades. Eu acho que esses três assuntos que eu estou comentando, ó, Oriente Médio, a questão envolvendo, né, o racismo, né, que sempre existiu e agora explodiu de uma forma, né, muito forte nos Estados Unidos. Também eu quero falar sobre isso. E eu quero comentar com vocês as tensas relações que estão ocorrendo entre China e Hong Kong, tá? Já vem acontecendo isso desde o ano passado, né? Porque a China quer aumentar o controle em Hong Kong. E eu também vou montar uma aula sobre esse assunto, porque teve uma aprovação de uma lei, tá? 2 semanas atrás, uma semana atrás, em que a China pode interferir mais em Hong Kong. E os cidadãos eles estão protestando contra isso, tá? Beleza? ANCAP? Como assim? Como assim, Luquinha? Não entendi. Ah, não, 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 não. Ó, o que está acontecendo ali não. Na realidade, eles querem manter a ideia de um país, dois sistemas, né? Ter autonomia em relação ao seu território, tá? E que a China não interfira. É isso que eles querem, tá? Não é nem nada relacionado com anarquismo, não nesse sentido. Claro que tem os mais exaltados, mas eles não querem interferência chinesa no território, beleza? Então, já está aí, tá no gatilho para essas aulas. Fechou? A gente vai começar, terminando climatologia, começar com essas aulas de geopolítica, né? E esses assuntos que estão explodindo aí nos últimos meses. Beleza? Então, ó, problemas ambientais urbanos, pode colocar o primeiro, inversão térmica. Quanto tempo, hein? 3 minutos. Bom, eu coloquei aqui o esquema, né, aquele esquema tradicional, né? A inversão térmica, pessoal, é quando nós temos uma inversão das camadas mais quente e mais fria, sendo que a fria desce. Por que essa camada mais fria ela acaba descendo? Porque nós temos, pessoal, a inversão térmica num dia de inverno, num período de inverno. Então é normal que a temperatura aqui esteja mais fria. O que não é normal é essa camada mais quente aqui em cima. Deveria ser fria, muito fria, tá? Por que acontece, né, essa camada mais quente? Exatamente por causa dos poluentes. Então a gente está falando de um centro urbano densamente, né, povoado, urbanizado, com infraestrutura, tá? E o ar frio, por ser mais pesado, ele retém esses poluentes, tá? E aí não dispersa, né? Resultado, nós temos uma qualidade do ar nessas regiões comprometida, né? Tem muita gente que tem problema respiratório no período do inverno, né? Muitas vezes não é porque está frio, e sim por causa do fenômeno da inversão térmica. Tranquilo? Então, explicação da inversão térmica e a gente termina. Pode colocar assim, ó. Inversão térmica ocorre em períodos do inverno, ocorre em períodos do inverno onde a camada mais fria próxima à superfície camada mais fria próxima à superfície retém poluentes. Retém poluentes. Comprometendo a qualidade do ar. Retém poluentes, comprometendo a qualidade do ar. Fechou?
Beleza? Na outra semana, pessoal, então eu termino esse capítulo, tá? Não acho que eu termino hoje atualidades com as massas de ar, mas já na semana que vem eu com certeza termino. E aí a gente já dá início em aula, né, para geopolítica. Ah, verdade, é prova. Bom, depois eu vejo como é que eu faço isso, tá? A matéria da prova de vocês eu falo hoje, à medida que eu avançar com a aula de atualidades, beleza? Aí eu explico para vocês. Fechou? Valeu aí então, pessoal.